Abra a sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, em nome do Senhor Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11, e diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, em uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem ou algo a se apegar. Antes, ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por como o Senhor tem conduzido o culto até o momento. Muito obrigado por como o Senhor já tem falado conosco através da lição bíblica, através dos louvores. E nós oramos que o Senhor continue falando com a gente através agora do seu texto bíblico, através da sua palavra. Que ela seja exposta diante de nós, que o nosso coração possa ser aberto diante das suas verdades e da sua vontade. Molda a gente, exorta a gente e faça com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. É isso que nós oramos, é isso que nós queremos, em nome de Cristo. Amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, um bom dia a todos, que a graça e a paz de Deus esteja com todos os nossos corações, com todas as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós, aos sábados, estamos na nossa série, aos Filipenses, e nós temos seguido nessa série que é o Evangelho num Mundo Desafiador. Que nós vivemos num mundo difícil não é novidade para ninguém. As coisas estão cada vez mais difíceis. Os valores estão sendo suprimidos todos os dias. Cada vez mais o que é relativo tem sido mais importante, tem tido mais força do que é absoluto. As coisas estão cada vez mais jogadas, as pessoas estão cada vez menos afetuosas, as coisas estão cada dia mais difíceis, seja na política, economia ou nos relacionamentos. Mas a pergunta é, como viver o Evangelho num mundo tão desafiador? E a primeira possível resposta é abrindo mão do Evangelho. Porque algum dia, algum momento, a gente vai ser confrontado com essa lógica do mundo. Alguma hora da sua vida, da minha vida, a gente vai ter um conflito com esse mundo. E quando a gente tiver um conflito com esse mundo, a gente vai ter duas escolhas. Ou a gente vai ter que ser radical e viver o Evangelho, ou a gente vai ter que abrir pequenas concessões. E com o passar do tempo, o Evangelho cada vez mais fica light. E com o passar do tempo, as coisas cada vez mais vão perdendo o valor, a importância. E nesse momento, o Evangelho não é mais tão Evangelho, Deus não é mais tão Deus. E as coisas não são mais tão importantes como eram. Mas a segunda resposta quanto a isso é você enfrentar os dilemas do mundo sem abrir mão do que a palavra de Deus nos ensina.
Só que isso não é de nenhuma maneira fácil ou tranquilo, mas isso é extremamente complicado, porque como nós vimos, quando nós vivemos um evangelho desafiador, num mundo complicado, nós seremos perseguidos. Nós enfrentaremos dificuldades. Muitas vezes, por ter um evangelho verdadeiro, honesto, puro, íntegro, nós vamos perder muitas coisas. Vamos perder oportunidades, amigos, jeitos, dinheiro, às vezes fama, sucesso. Mas desde o começo, Jesus, quando ele vai falar sobre o que é cristianismo, por incrível que pareça para alguns, ele não falou de sucesso, ele não falou de fama, ele não falou de dinheiro e muito menos de um plano maravilhoso. Mas quando Jesus vai falar sobre o que é cristianismo, a figura que ele usa é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, embora o mundo seja desafiador, embora a gente viva conflitos existenciais, conflitos interpessoais nos lugares onde a gente vive, Deus nos chama a vivermos um evangelho inegociável, a viver um evangelho que não muda, independente da onde a gente esteja, independente de com quem nós estejamos. O nosso evangelho deve ser único e deve ser o mesmo. Por isso essa série, o Evangelho no Mundo Desafiador, e a gente tem tentado responder essas respostas de como viver o Evangelho nesse mundo desafiador, através da carta de Paulo aos Filipenses. E a gente viu no primeiro sermão que contra o mundo imediatista, o Evangelho fala de um discipulado contínuo. No segundo a gente viu que no mundo infeliz, no mundo reclamão, o Evangelho é alegria, independente das circunstâncias. No sermão passado a gente viu que no mundo perseguidor, o Evangelho ele é um sofrimento que nos produz glória, é um sofrimento que nos produz alegria. Pessoas que têm um Evangelho são como Estevão, martirizados vendo a glória de Deus. E nesse quarto sermão, quarto episódio da nossa série de como viver num mundo desafiador o Evangelho, a gente vai ver como título: união e humildade num mundo arrogante e dividido. Num mundo onde as coisas estão cada vez mais individuais, num mundo onde a polarização tem reinado, num mundo onde tudo é sobre status e fama, e isso tem dividido a igreja, isso tem dividido a sociedade. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas tem uma igreja que está tendo disputas terríveis por poder, a ponto que eu vi um pastor que ele ia pregar nessa igreja, e o povo começou a vaiar o pastor, pedindo eleições, porque não queria que ele participasse. Ou seja, as disputas políticas tomaram o cenário religioso, tomaram o cenário mundial, as pessoas estão divididas nos interesses, as pessoas só pensam em si mesmas, e como viver o Evangelho nesse contexto? E para a gente responder isso, o texto de Filipenses 2, 1 ao 11, vai nos ensinar 3 formas de como a gente pode viver unidos e de maneira humilde, num mundo arrogante e dividido. No mundo onde a sociedade é dividida por gostos e preferências. No mundo em que você congrega numa igreja, não mais porque o Evangelho lá é pregado, mas você congrega numa igreja porque lá toca a música que você gosta, porque lá a parede é pintada na cor da sua preferência, porque lá tem a turma que você tem amizade. Não mais é o Evangelho, não é mais a palavra de Deus, não é mais os ensinamentos de Cristo. O mundo se tornou por interesses. Até as nossas amizades, quantas pessoas a gente já não deixou de seguir por conta de interesses? Antes de 2018, as pessoas costumavam ter milhares de amigos no Face, no Insta. Parece que depois de 2018, quando a gente descobriu o lado político um do outro, todo mundo saiu dando um follow em todo mundo. Eu não sou mais seu amigo, eu não falo mais com você. E muitas vezes os interesses políticos, econômicos, de preferência, têm feito a gente se distanciar das pessoas. E às vezes a gente vive como se isso fosse tudo bem, como se isso fosse certo. Como se nós tivéssemos a verdade absoluta, e agora como as pessoas estão erradas, eu devo me afastar delas. Mas isso só gera desunião, isso só gera arrogância dentro da igreja e dentro do mundo. O espírito de competição tem dominado as empresas e o mundo capitalista. Vence o melhor,
Vence quem trabalha mais, vence quem troca as horas de sono por horas trabalhadas, vence quem dá mais dinheiro para o patrão, vence quem compete melhor, vence quem está disposto a subir, mesmo que tenha que pisar em algumas pessoas. E o nosso mundo vive e caminha dessa forma, e não só no mundo, dentro das igrejas. Mas a pergunta de novo é, diante desse cenário, como eu vivo um evangelho integral? O que Deus diz que deve ser minha vida? E para isso, para a gente responder, Filipenses 2, do 1 ao 11, recapitulando, eu vou ler de novo o texto bíblico central da mensagem de hoje com vocês, que diz assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, alguma comunhão, se há alguma compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês como de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que a sua igualdade a Deus deveria ser algo a se apegar e ser usado como vantagem. Mas ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhança de homens, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, através desse texto, a gente vai ver 3 importantes pontos de como podemos ser unidos e humildes num mundo arrogante e dividido. E, em primeiro lugar, o texto nos chama a unidade. A gente vence, a gente não compactua, a gente não se mistura, a gente não fica igual a um mundo arrogante e dividido quando nós estamos unidos. E é o que Paulo fala no começo do texto. Ele fala: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão, se há algum afeto profundo, misericórdia, completa a minha alegria. Como? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada fazendo por ambição egoísta ou por vaidade, mas considerando humildemente os outros superiores a vocês mesmos, não cuidando dos próprios interesses, mas dos outros. Então, em primeiro lugar, a gente não se torna arrogante, polarizado como esse mundo, se a gente for humilde e unido, como diz o texto. E em primeiro lugar, sobre a união cristã, Paulo fala: como então podemos ser unidos? Como, discordando tanto, a gente consegue ser um? Como, no mesmo lugar onde tem palmeirense e corintiano, os dois podem ser amigos e louvar a Deus juntos? Como, no mesmo lugar, gente que é mais de esquerda e gente que é mais de direita pode adorar a Deus junto? Como gente que gosta de parede preta e gosta de parede branca pode adorar a Deus junto? E a primeira resposta da igreja moderna é: não tem como, faça uma igreja para cada. E é o que a gente vê hoje. Existe igreja da parede preta, existe igreja de direita, existe igreja de esquerda, existe igreja de noite, de dia, existe igreja de jovem, igreja de adulto, igreja de idoso, igreja com orquestra, igreja de grupo de rock, igreja, tem tudo do seu gosto, porque nós estamos organizando não através da união, estamos organizando através das preferências. E escute isso: a partir do momento que a gente organiza a igreja, a partir das preferências, não há mais milagre na igreja. Porque qual que é o milagre da igreja? Senão justamente pessoas diferentes que discordam, vivendo juntas em alegria e em comunhão. Isso é milagre. O milagre da igreja não é quando todo mundo concorda. O milagre da igreja é, embora discordemos, estamos juntos em Cristo. Estamos amigos, felizes irmãos. Isso é fantástico, porque no mundo que tenta dividir a igreja em faixa etária, em gosto, em preferência, Paulo nos chama a termos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. É gente adolescente e gente idosa num culto com a mesma mensagem, unidos em Cristo, porque eles estão juntos.
Não porque o adolescente é de uma determinada forma e preferencialmente eu vou ter que só falar da forma que ele entende, e aí com o idoso eu falo da forma que ele entende, e aí com o cara tal eu falo da forma que ele entende. Não tem como fazer tudo isso em 40 minutos. Impossível. E se eu fizer isso em 40 minutos, alguém vai ficar sem entender alguma coisa, e como eu falei, já não é mais milagre. O milagre está em expor o Evangelho de Cristo de uma maneira integral, fazendo com que pessoas diferentes, de jeitos diferentes, pelo Espírito Santo, sejam unidas. Então como que tão diferentes podem se unir? Em primeiro lugar, Paulo ensina, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só mente, ou seja, as pessoas concordando numa coisa em comum. É aquela famosa frase, aquilo que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos separa. Paulo fala em Romanos, há um só batismo, há um só Senhor, há um só Salvador, há um só Jesus que morreu por nossas vidas, independente em quem você votou, independente se você gosta de tal cor ou não, você é meu irmão em Cristo, e nós vamos amadurecer juntos em Cristo, porque tanto eu quanto você fomos salvos por Cristo. E é isso que nos une, é esse mesmo coração que foi salvo e alcançado por Jesus e tem caminhado rumo à salvação e não alguns gostos diferentes. Por isso que Paulo ele vai continuar falando, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas isso é muito forte, preste atenção. Paulo não está sendo exagerado, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Superiores. Isso é importante a gente entender, porque em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar Jesus falou sobre igualdade. Nunca Jesus falou sobre igualdade. Quando Jesus vai falar de relacionamento, ele fala que o crente tem que se humilhar. Não é igualdade, o outro é superior a mim mesmo. Quando Jesus está no Sermão do Monte, ele fala sobre alguém levar o tapa na cara, ele fala para dar outra face, ele não fala de igualdade. Quando alguém pede para você caminhar 1 quilômetro, Jesus não fala de igualdade, Jesus não fala de justiça, Jesus fala para você caminhar 2. Quando Jesus fala para alguém, se alguém pedir emprestado, Jesus não fala para você pedir de volta ou para você devolver, Jesus fala para você dar. O Evangelho nunca foi sobre igualdade, o Evangelho sempre foi sobre humilhação. Sobre você ser menos todos os dias. Isso é o Evangelho. Por isso que Paulo fala, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Superior, a própria palavra já diz o que significa. É alguém que está acima. E muitas vezes, como a gente é crente, a gente tem a tendência de ter um narizinho um pouquinho mais em pé. Porque a gente tem a verdade, porque a gente é salvo, porque a gente está indo para o céu. Então nós somos os caras, nós somos as minas, a gente é zica, a gente é top. O mundo tem que se ajoelhar diante de nós, entender o que a gente tem que falar. As pessoas têm que seguir a nossa opinião política e pronto, acabou, porque a gente está certo. As pessoas têm que fazer o que a gente está mandando. Eu estou certo, o meu jeito está certo, a minha estratégia está certa. Mas Paulo fala, não, o caminho do cristianismo para uma vida unida é considerar os outros superiores a vocês mesmos. Ele continua, porque cada um não vai cuidar dos próprios interesses, mas vai cuidar dos interesses dos outros. Na vida cristã, o mais importante não é você, não é o que você gosta, não é a minha preferência. O grupo de louvor não está para tocar o estilo musical que o pastor gosta, nem o que você gosta, porque não é sobre você o cristianismo, não é sobre mim o cristianismo, mas é sobre ser humilde, é sobre considerar o outro superior a mim mesmo, é sobre muitas vezes eu levar o prejuízo, é sobre muitas vezes eu engolir sapo, é sobre muitas vezes eu estar certo, mas me fazer de errado. É sobre muitas vezes eu estar certo e pedir desculpa. Isso é cristianismo. Isso é considerar os outros superiores a mim mesmo. Isso é eu não ter conta só dos meus interesses, mas ter dos outros. Porque o que importa não é eu sair do culto satisfeito.
mas o que importa é a igreja estar bem. E se para a igreja não todo estar bem, tem que tocar uma musiquinha que eu não curto, amém. Se para a igreja estar bem, vai ter que pintar de uma cor que eu não gosto, tá bem. Porque o que importa é o todo e não o meu interesse. O que importa é o interesse dos outros e não o meu. Porque eu não considero a minha vida como maior valor. Porque eu já não tenho ela, como a gente viu nos sermões passados. Porque Cristo vive em mim, não mais eu vivo. Então, à medida que essa consciência vai invadindo quem nós somos, a gente começa a desvalorizar a gente. O que eu gosto, o meu interesse, cada vez mais vai perdendo valor. Eu vou discutir para quê? Discussão vazia, aí para quê? O que importa é que Cristo seja exaltado. O que importa é que a gente esteja unido, não cuidando dos próprios interesses, mas dos outros, não fazendo as coisas por ambições egoístas ou por vaidade, mas considerando os outros superiores a vocês mesmos. E a história da Bíblia conta 2 exemplos de casos desse. O primeiro está em Marcos 10, do 35 ao 45, que é quando Tiago e João, os discípulos de Jesus, chegam em Jesus e falam que quando ele voltasse, eles queriam lugares de honra no céu. Um ficasse à direita e o outro ficasse à esquerda. E aí quando os outros discípulos escutam isso, todo mundo fica bravo, falando, oxe, o que você é melhor que eu para ficar à direita e eu não? E aí cada um fica brigando entre si, disputando quem que vai ficar na direita de Jesus, quem que vai ficar na esquerda, quem que é melhor, quem que é pior. Aí Jesus fala, sabe quem é o maior no reino dos céus? É o servo. Sabe quem é o primeiro? É o último. É como em João, no Evangelho, quando depois de brigarem de novo sobre quem é o maior, quem é o melhor, na última ceia, Jesus quer dar uma lição, e ele mostra que o maior é aquele que, embora sendo Deus, cingiu uma toalha na cintura e lavou o pé de pescadores que andavam quilômetros por dia, coisas que eram dos escravos fazerem. Cara, essa cena me impacta demais. Eu não consigo imaginar o Jesus, o cara que fazia morto ressuscitar, o homem que multiplicava pão, o Deus encarnado, o Salvador, o Messias, ajoelhado, lavando o meu pé. Mas ele fez isso, e lavou o pé dos seus discípulos. E isso nos mostra que para combater, que para não nos tornarmos como um mundo arrogante, dividido, nós devemos ter união e humildade. E seguindo nesse exemplo, segundo ponto, a gente consegue combater esse sentimento através do exemplo de Jesus, que é o texto que o texto de Filipenses vai dizer, do versículo 5 até o versículo 11, onde ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que era o de Cristo Jesus. E eu sei que já virou jargão, eu já falei isso muitas vezes, mas eu gosto de repetir, não é para vocês entenderem só, mas é para eu entender também, para eu começar a fazer isso também, que é, se Deus quisesse que você fosse como você é, Jesus não teria morrido na cruz. Ou seja, Deus não quer que você seja quem você é. Isso é muito claro. Deus não quer que você seja como você é. Deus não quer, Deus não passa pano para o seu temperamento, para o meu temperamento. Deus não passa pano para o seu jeito, para a sua personalidade. Deus não quer que a gente seja como a gente foi criado, como a gente é. Não é porque eu sou assim, eu nasci assim. Deus não passa pano para isso. Mas Paulo diz, não é para vocês terem o sentimento que vocês têm, mas é para vocês terem o sentimento de Cristo Jesus. E como é o sentimento de Cristo Jesus? E a palavra-chave do texto é esse verbo aqui, esvaziou-se. Qual que é o sentimento que nós devemos ter, que Cristo Jesus teve, que Paulo está ensinando à igreja? É o sentimento de se esvaziar. Paulo diz que embora Jesus sendo Deus, ele se esvaziou e foi servo. Isso é outra coisa que me intriga demais. Jesus era o Rei dos Reis desde o começo. Jesus é Deus. Jesus é aquele que está sobre tudo e sobre todos.
E imagina você se despir de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para ser um homem de carne e osso, que passa frio, fome, que é insultado, cuspido, açoitado. Se pra gente, quando a gente é chefe, e a gente tem que se fazer de funcionário, já é difícil, imagina Jesus, que era Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que teve que se fazer de homem. E não foi só de homem, porque ele não se fez de rei, podia ter se feito, mas ele se fez de um pobre aldeão, que morava em Nazaré, que não tinha onde dormir direito, e para comer, ele dependia da oferta das pessoas, da multidão. Não é possível que isso não vai mudar o nosso jeito de enxergar o cristianismo. Em segundo lugar, para a gente ser unido e humilde, nós devemos ter o sentimento de Jesus. A gente precisa se esvaziar de quem nós somos. E num mundo que valoriza muito o diploma, o curso que você tem, quem você é, um mundo que valoriza a carteirada, porque eu sou isso, sou mestre, sou doutor, sou especialista. O cristianismo nos ensina a nos esvaziarmos de quem nós somos e sermos como Jesus, que era aquele que podia ter dado carteirada em todo mundo, mas em vez de pegar a carteira, ele pegou a toalha. Em vez de levantar o nariz, ele dobrou os joelhos. Em vez de falar, você está errado, eu estou certo, faz isso, faz aquilo, não é que ele não fez, mas ele preferiu antes pegar uma toalha, pegar uma bacia e lavar o pé de pecadores e pescadores e morrer por miseráveis que não mereciam. Ou seja, em segundo lugar, nós precisamos ser como Jesus foi e ter o sentimento de Cristo, que se esvaziou sendo servo. E em terceiro e último lugar, esse sentimento de Jesus, essa ordem de Paulo de sermos unidos e termos os outros superiores a nós mesmos, não corrermos atrás dos nossos interesses, e isso deve impactar o jeito que a gente vive. O texto termina falando que ao nome de Jesus foi dado que se dobrasse todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e que Deus deu um nome a ele sobre todo nome. A exaltação de Cristo mostra que a verdadeira glória só vem com a humildade. Enquanto o mundo fala que para você ter sucesso e glória, você tem que pisar em cima das pessoas, você tem que conquistar as coisas pela força, pela violência, por quem você é, Paulo nos ensina que Jesus conquistou a glória pela morte mais humilhante de todas, nu, numa cruz. Sangrando, tomando vinagre com uma coroa de espinhos, é ali que Jesus foi glorificado. Da mesma forma, o céu nos aguarda. O céu tem cidadãos que são pessoas que se humilham, que são pessoas que não consideram a sua vida de valor algum, que são pessoas que entendem que a coroa da Nova Jerusalém só é colocada na cabeça de pessoas que no presente século se humilharam, de pessoas que durante a vida se tornaram humildes, de pessoas que durante a vida tiveram o mesmo sentimento que Cristo Jesus. E eu quero concluir recapitulando que, em primeiro lugar, a gente aprendeu que a gente deixa de ser arrogante e dividido quando a gente aprende que a verdadeira unidade cristã nasce com humildade. Nasce quando a gente considera os outros superiores a nós mesmos. Em segundo lugar, a gente viu que a gente consegue ter essa humildade tendo em nós o mesmo sentimento que teve Jesus, que ele se esvaziou e nós devemos nos esvaziar. E em terceiro lugar, a exaltação, a glória que Deus dá só vem a pessoas humildes. Muitas vezes a gente sonha muito com a Nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra, e sonha pouco com o sofrimento e a humilhação que a gente tem que viver agora. Mas falando de novo, só tem coroa de glória para quem antes colocou uma coroa de espinho, para quem antes se humilhou durante essa vida. Só tem ruas de ouro, mar como de cristal, para quem teve que muitas vezes suportar o asfalto quente, a pobreza, a dificuldade e o sofrimento. Só tem glória e vida eterna quem teve que morrer por Cristo e não abriu mão dos valores inegociáveis do Evangelho.
Então eu te convido a, junto comigo, a olhar não somente para a glória futura, mas olhar para a humilhação presente que nós devemos viver. A olhar para a união e para a humildade no mundo arrogante e dividido que a gente é convidado a viver. Diante disso, concluindo de fato, evite disputas e partidarismos dentro da igreja. Evite conflitos por interesses. Abra mão das coisas. Abra mão. Leve a desvantagem às vezes. E é incrível que Paulo fala na carta aos 1 Coríntios, quando irmãos da igreja estavam brigando judicialmente, estavam processando o outro. E sabe qual foi a solução do problema para Paulo? Um estava processando o outro. Sabe como Paulo falou para resolver? Cara, leva o prejuízo. Tudo bem. Louco, né? Paulo não falou, corre atrás dos seus direitos, briga com seu irmão, processa ele. Paulo falou, cara, leva o prejuízo, vale a pena. Abre mão. Porque vida cristã não é sobre estar certo. Vida cristã é sobre ser humilde. Considere os outros mais importantes do que você. Considere os gostos dos outros, as ordens dos outros mais importantes que as suas. Pense como o outro se sente. Pense no que o outro gosta, em vez de pensar só em nós mesmos. E em terceiro e último lugar, busque refletir o caráter de Cristo na maneira que você vive, como uma pessoa que se esvazia, e não como uma pessoa que se enche. Não como uma pessoa que infla o peito e levanta o nariz, mas como Jesus que dobra os joelhos e coloca a toalha na cintura. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Enquanto a arrogância e a divisão são as marcas de um mundo caído, a humildade e a união são as marcas de pessoas que foram salvos pela graça de Jesus. O chamado do texto é claro, a gente tem que ser imitador de Cristo, devemos ser como Jesus e não como o mundo, e não como o nosso próprio coração. Mas durante a mensagem você pode ter pensado como eu pensei, isso é muito difícil, isso não é fácil de ser feito, e eu concordo que isso é sim difícil, isso não é fácil de ser feito, e se você tentar fazer isso através das suas forças, você vai falhar. Quando você menos se der conta, você vai estar reclamando de algo, você vai estar brigando com alguém, e você vai estar insatisfeito inconscientemente. Então como que a gente é capaz de viver isso, se não é através das próprias forças? Começa agora a humilhação. É a gente reconhecendo que a gente não é capaz, que a gente depende de Cristo, que para a gente ser humilde, que para a gente ser unido, a gente precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, que a gente precisa reconhecer que nós não somos nada e que é através de quem Cristo foi que nós podemos ser transformados, que quem nós somos pode ser ressignificado, que o Gustavo que era ontem pode ser melhor amanhã, e mesmo que eu deslize depois de amanhã, eu tenho um Jesus que morreu por mim para me salvar e me dar segundas chances. Viva através daquilo que Cristo deu a você, uma nova humanidade, porque como Paulo diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação. Um evangelho impactante começa quando pessoas vivem a nova criação que Deus deu. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo Senhor ter nos ensinado nessa manhã. Que o Senhor continue nos capacitando, que o Senhor continue nos dando forças. Nós confessamos que muitas vezes somos egoístas, desumildes, muitas vezes somos muito cheios de si. Muitas vezes priorizamos o que nós queremos no lugar do outro. E nós pedimos perdão por isso. Muitas vezes somos orgulhosos, arrogantes, rancorosos, queremos dar o troco, ou vivemos uma aparente justiça, mas que através do poder que há no sacrifício de Cristo, que transforma quem nós somos, o Senhor venha mudar. Mude o nosso coração, que nós tenhamos o mesmo sentimento que o Senhor teve, Jesus. Que nós consideremos os outros superiores a nós mesmos, que nós vivamos um mundo de sofrimento que leva à glória, e que nós possamos estar felizes, unidos, humildes, dentro desse mundo, para que a gente possa experimentar essa glória, essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus.
que a gente possa continuamente, dia após dia, se humilhar diante do Senhor e se humilhar diante dos outros. Que a verdade, que um evangelho impactante e verdadeiro venha transformar quem nós somos, a ponto que através do nosso testemunho, através do que falamos e vivemos, as pessoas possam enxergar mais uma vez um evangelho honesto, um evangelho verdadeiro dentro dessa nação. Usa as nossas vidas para manifestar o seu caráter no mundo. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.